Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir os 25 anos do espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o diretor do espetáculo, Otávio Delaneza, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Meu amigo Otávio Delaneza, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar aqui falando de teatro, falando de arte, daquilo que eu gosto e amo fazer. E a importância do nome Diálogos. No momento onde as pessoas não dialogam mais, né, estando aqui, tendo essa oportunidade de conversar, de dialogar, de ouvir e fazer ser ouvido é muito importante. E vamos lá exercitar o diálogo falando dos 25 anos do Via Crucis, Otávio. Quando nós falamos de 25 anos de um espetáculo, eu queria que você desse a sua leitura, suas perspectivas em relação a essa identidade, né, que o espetáculo ele provocou assim na cidade e também na região. Como é que você lê, Otávio, essa construção dessa identidade nesses anos todos? Jung, são 25 anos de projeto, mas tratando de teatro, a gente diz que é sempre o primeiro, porque teatro sempre está na vida. Então, não está no envelhecimento, está sempre na sua jovialidade, porque a cada montagem é nova. É nova. Então, são 25 anos de projeto, mas tratando de teatro, é sempre o primeiro ano. A gente tem essa premissa no projeto que é inovar a cada edição. Então, vamos pensar que 25 anos de história, mas o espetáculo dos 25 anos será visto somente em 2024, né? Porque a gente busca isso. Então, assim, para a cidade, para o cidadão barbarense, para nós, artistas, o projeto é muito importante, né? Porque ele forma artistas, porque ele traz a mensagem, a reflexão do amor. Então, há 25 anos a gente vem tendo sucesso com o projeto em Santa Bárbara, né? Comparando a outras cidades que já fazem o projeto, né, da sua paixão, mas com a nossa leitura, com a nossa concepção. Então, são 25 anos de presente assim, para a nossa sociedade, para o nosso município de Santa Bárbara do Oeste. Toda edição é um recomeço, você está querendo dizer, né? Sim, a gente morre e renasce a cada trabalho, Junk. O teatro tem essa característica, como o Fênix mesmo, né? Morrer para renascer. E a vida é assim, para renascer precisa morrer, eles estão muito atrelados, o yin yang é isso, não é? Então, falando de arte, de teatro, é isso. Então, 25 anos do Via Crucis representa novamente um recomeço, sempre. Aprender a morrer para poder renascer. Eu acho isso muito bonito, Otávio, e eu queria aproveitar dessa sua fala e querer discutir uma questão aqui, que é pensar na direção, né? Você que está nesse posicionamento, eu queria compreender como é que você, a partir desse processo de nascimento, de renascimento, como é que é orquestrar, Otávio, um espetáculo de tamanha grandiosidade como é o Via Crucis, levando-se em consideração um grande número de pessoas que estão no elenco ou que estão trabalhando na parte técnica e que têm perspectivas de vidas diferentes, origens diferentes e que têm também uma forma de enxergar e de contribuir com o projeto. Como é que é lidar com tudo isso? Eu não diria difícil, porque eu acho que a palavra difícil ela está muito no ardor, no cansativo. Sim, é cansativo, né? Mas tudo na vida é assim. Então, não são só os atores que nascem e morrem. O diretor também está nesse lugar, porque a cada montagem, como eu disse, a gente quer renascer. Então, como diretor, todo ano, toda edição, eu tento fazer o meu renascimento, né? Desde a história das artes, o renascimento foi um momento de florescer, né? de trazer novas formas, novas ideias. E é isso que acontece a cada trabalho. Então, quando você traz no seu trabalho um elenco de 100 atores, né? Num projeto grandioso como Via Crucis, e colocar esse elenco em consonância com o espetáculo, com a história, ele é muito desafiador. Então, sempre é desafiador. E eu gosto dos desafios, é a partir daí que eu cresço, né? Tanto é que eu poderia montar um espetáculo desde da 2013, né, que eu estou na direção. Desde lá para cá, a mesma coisa, porque dá certo.
O espetáculo deu certo em 2013 e daria certo em 2025. Mas eu digo não, porque o Otávio de 2013 não é o Otávio de 2025. O elenco também não O é. elenco também não é. Então, eles renascem a cada trabalho. Quando eles chegam no primeiro dia de ensaio ou na seletiva, né, de personagens, escolha de personagens, eu sempre trabalho com isso. Esse renascer, Então, com atividades, com exercícios, né, com oficina, para conhecer o elenco. E isso, João, o que é interessante no projeto, a gente não faz distinção em quem já fez teatro e quem não faz teatro. Né, ou quem já fez, enfim. Ali, eu reúno pessoas interessadas em ter uma experiência teatral. Alguns já têm experiência fora, que não é o mesmo desse projeto. Porque dirigir o Via Crucis não é dirigir um espetáculo para um palco italiano, por exemplo. Né? Onde o espetáculo poderia acontecer, como já aconteceu no palco italiano, em 2018, se não me engano, durante a pandemia. Mas não é a mesma coisa. Orquestrar esse elenco para o palco italiano é uma coisa. Quando você os coloca num espaço aberto, como é a usina, você tem que ter o total domínio daquelas figuras, daquelas pessoas. Né? Porque eles compõem o seu cenário, eles compõem a sua concepção cênica. Então, primeiramente, eu peço para eles aproveitarem a experiência. Aproveitem a viagem, que é o nosso papo aqui. É uma viagem. É uma viagem que termina no dia 31 de março. Certo? Então, muitos dali nunca tiveram essa experiência. Nunca pegaram esse trem chamado teatro. E muitos já pegaram. E vão perceber que a viagem é diferente. E eu provoco isso neles. Vamos viajar diferente. Para quem já fez. E para quem não fez também será diferente, porque eles nunca tiveram essa experiência. Então, quando eu coloco esses 100 atores, né, na usina, e começo a distribuir esse elenco naquela dimensão cenográfica, eu passo a orquestrar tudo isso. Então, você usa a palavra orquestra, né? Porque além dos atores, que precisam estar em consonância ali com todos os elementos cênicos, iluminação, cenografia, trilha sonora, eu preciso que eles representem, que eles tragam para o espectador, provoquem no espectador a emoção a cada noite. Para isso, eu preciso fazer com que o meu elenco esteja preparado. Não preparado para atuar em todos os espetáculos, não é isso. Mas orquestrar o elenco do Via Crucis é fazer que todos se tornam um quando a gente apresenta o espetáculo a cada noite. Então, a minha busca é essa, enquanto diretor, enquanto encenador, enquanto provocador. É fazer com que eles entendam que o Via Crucis, todos os 100 se tornam um quando começa o espetáculo a cada noite. E nesse sentido, eu acho que a responsabilidade de cada um na construção do todo acho que é algo indiscutível, né, Otávio? Uma sociedade, uma comunidade, uma cidade, ela é composta de indivíduos. Com funções variadas. Com funções variadas. Por um fim comum. Sim. Não quero dizer que todos ali são as mesmas pessoas, não é isso. Eles vão para o mesmo caminho, né? Mas eu levo em consideração o seu histórico, a sua vivência, as suas experiências anteriores. Entende? Chega pessoas que nunca tiveram contato com teatro, nunca se movimentaram na vida de forma artisticamente. Entende? De repente estão ali dançando ao som de uma música, ou representando. Eu uso muito a palavra representação, porque eu acho que o teatro, a arte está nesse lugar da representação, não mais da interpretação. A gente pode discutir isso num outro programa. Sim. Então eu provoco esses atores justamente na sua representação frente a essa história. Como a gente representa isso? E a emoção fica por conta do público, não do ator. Otávio, eu quero trazer um elemento aqui para a nossa conversa que faz parte da sua história. Tá. Você hoje está como ator, mas você... Como diretor. Como diretor, perdão. Mas você já contribuiu e muito para o espetáculo como ator. Inclusive, para quem não sabe, que eu tive a honra de contracenar com você na edição, em uma das edições do espetáculo Via Crucis. Mas o que eu queria saber, no seu entendimento, como que o ator Otávio Delaneza contribui para o diretor Otávio Delaneza? Sim. Junque, eu entrei no espetáculo na sua primeira edição, 98.
Eu tinha os meus 18 anos. Eu também era um entusiasta do teatro, né? Eu estava começando a fazer teatro profissional, né? Porque eu comecei no teatro aos 14 anos, amador. Profissional também, porque eu já recebia aos 14 anos. A companhia já pagava pelos meus trabalhos como ator. Mas aí, aos 18 anos, o projeto já oportunizava esses atores, esses adolescentes ou esses jovens que queriam fazer teatro, em 98. E eu fui um desse cara que foi, entende? Já fazia teatro e quis contribuir ali, quis fazer um espetáculo da magnitude que era na época e que hoje, né, cresceu muito. E eu acho, Junque, não acho, eu tenho certeza, de que quando um diretor já esteve no lugar do ator, ele sabe o que o ator passa ou por onde o ator deve andar. Eu acredito muito naquele diretor que um dia foi ator ou que trabalha concomitantemente a direção com a atuação, né? Então, eu conheço os caminhos do ator, eu sei por onde eles podem ir, não sei onde os atores podem caminhar, eu sei até onde o ator pode ir, e eu sei provocar o ator porque eu sei como era provocado com os meus diretores, entende? Então, eu acho que uma coisa não está dissociada da outra. Eu digo assim, meus atores, o primeiro diretor do ator é ele mesmo. Porque você vai trabalhar de forma muito livre na sua concepção. Você vai ter que ter essa noção, esse discernimento de dizer, isso é bom, isso não é. Não, eu vou para aqui. Isso são decisões. Decisões que mais tarde o diretor vai tomar. Mas antes, o ator vai ter essa percepção. Então, ele meio que tem essas sacadas de direção para a concepção, para a construção do seu personagem e para depois entender a ideia que vem de fora. Então, se eu dirijo hoje, é porque eu já fui ator um dia. Isso me incentivou ou me estimulou a estar onde estou hoje. Então, eu contribuo muito na construção do meu espetáculo a partir da visão do ator. Eu pergunto, eu não quero que vocês se representam como eu. Eu quero que cada um traga a sua ideia, traga a sua visão sobre personagens ou sobre... Eu só provoco. Otávio, você está falando em outras palavras, eu não sei se é isso, é pelo menos a minha leitura da sua fala, é que quando o diretor passou pelo processo da atuação, ele de alguma forma desenvolve um processo de empatia em relação ao trabalho do ator? Com certeza, com certeza. O ator ele não pode ser aquele pau mandado, Junque. Faça isso, faça aquilo. Ele não pode ser. Muitas vezes ele passa por esse lugar, porque às vezes ele não sabe por onde ir ou ele não está sendo estimulado o suficiente para saber que caminho ele deve tomar. Aí que entra a figura do diretor, para dizer, vai por esse caminho, vai por outro caminho. Né? Então, acho que sim, uma coisa está associada à outra. Se não existir diálogo entre ator e diretor, não sai espetáculo. Né? Esse diálogo eu tento trazer desde o primeiro dia de ensaio. Num exercício, num jogo, numa conversa, num diálogo. Às vezes não no diálogo aqui em palavras, mas uma bolinha que eu lanço para o outro, estou dizendo, pega aí que eu estou aqui, me devolva a bolinha agora. Então esse diálogo tem que acontecer. E o ator não tem como associar da direção. Porque o diretor ele vai apenas organizar os elementos trazidos pelo ator. Se o ator não traz nada, será um ser preguiçoso, que ele não, ou às vezes não tem referência, o diretor tem a obrigação de dar. Né? Porque o espetáculo, onde tudo está na cabeça do diretor. Né? E aí eu estimulo aquele ator. E o ator traz sua visão em cima do que o ator traz. Então, do diretor traz. Então tem que ter uma consonância muito forte ali, tem que ter uma conexão muito forte entre ator e diretor. Então, se eu já fui ator, eu sei por onde eu posso provocar, qual caminho eu posso seguir para provocar aquele ator. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Otávio Delaneza, que é diretor do espetáculo Via Crucis, que nesse ano de 2024 comemora 25 anos de história. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Um minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva.
Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência em tudo em acessórios, se liga agora, eu vou te falar. Amigo, 100% celulares, é a melhor, eu te digo. Tem toda a qualidade, preço garantido. É 100%, celulares. É 100%, celulares. É 100%, celular. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Poup Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poup Saúde. Solução em saúde. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana conversa com o diretor do espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste, que neste ano de 2024 está comemorando 25 anos, Otávio Delaneza. Otávio, eu quero aproveitar e colocar uma questão aqui para você, que no meu ponto de vista, ele gera uma certa curiosidade por parte do público, inclusive, e pedir para que você relacione 2 conceitos na construção do espetáculo, que é a questão da licença poética versus os referenciais bíblicos. Minha pergunta, como é que esses 2 elementos, eles se relacionam, eles dialogam para a construção do espetáculo? Sim. É importante pensar, João, que a Bíblia também está cheia de licenças poéticas, porque elas são narradas. E toda vez que você narra, você coloca a sua visão, a sua poesia. Então, se você pega lá Marcos, Lucas, Mateus, que contam a paixão de Jesus, eles contam a partir de uma ótica, de uma visão, né? Então, a gente sabe que a Bíblia é uma reunião de livros narrados por pessoas que viram ou vivenciaram. E a mesma coisa acontece com o teatro, né? Com a arte. É uma releitura, é uma visão, uma ótica a partir de uma referência, né? Então, o espetáculo Via Crucis em especial, ele está cheio de licença poética. Ele está cheio de poesia. Uma porque eu acho, não gosto da palavra acho, então eu vou sempre trocar a palavra acho. Eu tenho certeza que é na poesia que moram os detalhes, é na poesia que a vida existe. Não é no concreto, no objetivo. É no subjetivo. É na provocação. No imaterial. E aí eu trago sempre isso para os meus trabalhos. Então, o Via Crucis, antes de mais nada, ele é um espetáculo teatral, né, onde se utiliza de elementos poéticos, de elementos cênicos, para contar uma história, talvez a história mais importante de todos os tempos, que é a história de Jesus. A história desse homem, que é muito...
coisa muito importante para a história da humanidade, porque conseguiu, durante tanto tempo, que seu nome ficasse em voga. E até hoje a gente fala de Jesus Cristo. Esse sim é um homem de sucesso. Não é? Então, o espetáculo Via Crucis, ele está cheio de signos, de simbologias. Como a Bíblia. Não tem como ler a Bíblia da forma que está escrita ali. Se você não tiver um arsenal mental, sensível, você não consegue ler a Bíblia. Não dá para traduzir a Bíblia. Porque ela mora na poesia, ela mora nos símbolos, na simbologia. E quando eu trago um espetáculo, isso no Via Crucis e em todos os meus, da companhia e os projetos no qual eu atuo como diretor, eu sempre tento trabalhar com a poesia. Porque para mim a vida é a poesia. A poesia mora na vida como a vida mora na poesia. Né? Então é isso. Então, às vezes eu não peço nem licença. Eu já começo com a poesia. Não peço licença não. Porque eu acho que justamente aí é que o espectador vai consumir a obra. Consumir, eu não gosto da palavra consumir, mas que ele vai aceitar uma obra de arte. No qual ele vai se relacionar com a obra de arte, a partir da poesia. Né? Naquilo que a princípio não está na cara. Né? Eu conheço a história de Jesus. Então eu vou ali esperando aquilo que eu li na Bíblia. Mas quando eu chego lá, me deparo com um prólogo, dando um spoiler já do espetáculo desse ano, onde eu trago não uma Maria, mas diversas Marias para iniciar o espetáculo, eu provoco no espectador, a partir da poesia, uma reflexão. O porquê começa assim? Por que não começa no batismo ou no nascimento de Jesus? Então, Jun, que eu coloco o meu espectador ativo. Porque ativo não é só aquele que está batendo palma, gritando, pulando, é aquele que está pensando junto com a obra. Então, a minha busca com o Via Crucis e com os meus trabalhos é justamente esse. É trazer um espectador ativo dentro do espetáculo totalmente poético. Porque a poesia está aí para você pensar, para você se sensibilizar. Não está para te dar tudo de mão beijada. Porque para isso, você lê a Bíblia em casa. Não, ali é uma obra teatral. Entende-se teatro como uma obra poética. E, portanto, essa obra terá suas contribuições de quem a produz. Com certeza, com certeza. Porque quando a gente fala de teatro, a gente fala teatro não é uma arte de um homem só. Teatro é uma arte coletiva. Teatro, ele é construído por diversas mãos. Desde o cara que idealizou, depois do cara que vai escrever, né? O nosso espetáculo, nosso trabalho, ele é feito por muitas mãos. Muitos artistas trabalham no backstage, né? Atrás de tudo, para isso acontecer. Porque eu sozinho não conseguiria. Então nós temos o cara que escreve, sabe? O cara que constrói a cenografia, que compõe a trilha sonora, que grava as falas dos atores. Então, é um coletivo que faz o Via Crucis acontecer todo ano, como qualquer teatro. Pode ser um solo, mas esse solo ele foi dirigido, então já, né, ele já não é a arte de um homem só. Otávio, deixa eu aproveitar. Eu quero entender uma questão aqui, você na posição de diretor, e também compreender esse diálogo com o protagonista da história, o ator que interpreta Jesus de Nazaré, que nessa edição vai ser interpretado pelo Gabriel Mazon. Sim. A construção deste personagem, como é que é feito esse diálogo do diretor com o ator? A contribuição do diretor mais a contribuição do ator para chegar no resultado final. Como é que vocês trabalham nessa questão? Tá. Olha, eu penso assim. O Via Crucis, ele é como os personagens da Comédia dell'arte. A Comédia dell'arte foi um movimento no teatro de saltimbancos, de artistas que iam às feiras usando máscaras e representavam alguns tipos. Então tinham lá os servos, né, os capitães, enfim. E o ator que fazia um servo, por exemplo, o Arlequino, ele fazia só o Arlequino. Ele não fazia outro personagem. O que fazia o capitano, fazia só o capitano. Por muito tempo na companhia.
Por quê? Porque eu acho que Jesus é a mesma coisa. Não dá para ficar trocando a cada ano, porque é um personagem muito forte. É um personagem que, em 3 meses, né, que é o tempo que a gente ensaia, geralmente, não dá para um ator dar tudo de si para o personagem, porque o personagem demanda muito. As pessoas vão para ver Jesus. Entende? É a paixão de Cristo, É a paixão né? de Cristo. Então, é uma figura muito importante. Então, como os atores que representavam da Comédia dell'arte, eu acho que o ator que faz o Via Crucis tem que fazer Jesus por um tempo. Assim foi com o Bruno Bortolucci e assim está sendo com o Gabriel Mazon. Porque ele precisa de um tempo para poder construir seu personagem. Né? O mesmo personagem. O mesmo personagem. Então, eu sempre vou junto, porque eu tenho uma visão sobre o personagem e o ator tem outro. Mas eu não vou atuar. E você tem outro, enfim, cada um tem a visão de... Mas desde o começo a gente teve uma sintonia muito grande, porque eu dizia assim, eu não vejo Jesus somente como um homem santo. Porque eu, como ser humano, estou muito longe de ser um santo. Porque eu peco, eu erro, eu grito, eu tenho raiva, eu tenho ira. E se eu coloco Jesus como santo logo de cara, eu não me identifico. Logo, o espectador não tem como sensibilizar aquele cara. Agora, quando a gente pensa em Jesus como um homem, um visionário, um revolucionário, que foi contra as tradições da época, que foi contra um sistema, eu vejo como homem, eu falo, poxa, ele teve ira. Quando ele chega em frente em Jerusalém, com os vendilhões, ele é tomado por uma ira, mas isso eu reconheço, porque eu sou um ser humano, então eu reconheço a ira em mim. Quando ele fica triste, quando ele quase perde a fé, e diz, Pai, por que me abandonaste? Aquilo é humano. E quando eu trago, junto com o Gabriel Mazon e com o Bruno Bortolucci, os atores que fizeram Jesus comigo, essa proximidade com Jesus homem, eu faço com que o meu espectador se identifique ainda mais. E aí, eu tive sorte que os 2 atores pensavam assim, né? Então sempre a gente está em diálogo. Quando ele está em cena e eu vejo muito santo, eu falo, calma, ele é homem. Não esqueça disso. Ele é um homem. Depois sim, ele é o escolhido. Ele é o escolhido. Mas a experiência humana não sai dali. Não pode sair. Porque eu não me identifico. Eu não me identifico. Eu não vou me identificar com um santo, eu vou me identificar com um homem. Porque eu sou homem. Sou um ser humano. Né? Entende-se homem como ser humano. Sim. Então, o nosso diálogo sempre gira em torno disso. E a partir daí eu vou trazendo o quê? As sensações, a gente trabalha com sensações, né? Do ator sobre a passagem de Jesus, homem na Terra. E todos os personagens dali são humanos. Sabe? A gente tem que conhecer, Junque, esses personagens como humanos, sabe? Judas. A gente critica, a gente já sabe, não, Judas pecou, Judas... Calma, mas o que o levou a fazer aquilo? A gente não para... Judas, ele só não foi salvo porque ele se suicida. Porque segundo o cristianismo, né, só Deus tira a vida, pode tirar a vida. Mas ele se arrependeu. E o arrependimento também é humano. Você vê que teatro fala do homem. Para o homem. Então eu preciso colocar o ator em sintonia com isso. Porque sou eu no mundo. Não é o santo Otávio. Não. É o homem Otávio. O homem Otávio. Embora Grotowski falava do ator santo, mas ele falava do ator santo como teatro como sacerdócio. O santo é aquele que dedica a vida. Né? E ele diz que o ator também se entrega como um santo. Aí ele chama o ator santo. Otávio, eu quero... nós estamos nos encaminhando aqui para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção da arte cênica em relação àqueles que trabalham, mas que não estão no palco, que é a equipe técnica. Qual que é a contribuição desses profissionais para a construção desta obra que o público vai ver e pretende se emocionar com ela? Uhum. Eu já adiantei que teatro não é a arte de um homem só, né? Isso acontece de forma muito bonita, Junque, porque eu tenho que sensibilizar todo mundo.
Eu tento. Sensibilizar todo mundo. Quando eu falo todo mundo, todos os que estão envolvidos com o projeto, né? Desde a pessoa que vai lá pintar um cenário, que vai lá colocar o seu pincelzinho, pintar, desde a pessoa que vai me ouvir, ou desde a mãe que vai levar o filho para fazer parte do elenco. Então, muitas mãos fazem o projeto. Então, quando você vai ver o espetáculo, o Via Crucis, você vê o quê? Uma cenografia, uma trilha, um figurino. Que tudo isso não foi feito por mim. As pessoas confundem. O diretor é ótimo, que lindo. Mas ele só organizou obras advindas de outros artistas, né? Do cenógrafo, do marceneiro, do figurinista. E as pessoas não enxergam muito isso. Só se for ruim. Aí se for muito ruim, fala, quem dirigiu isso aí? Né? Então, o Junque, o Via Crucis, ele é um projeto muito lindo. Muito lindo. Porque o teatro também é lindo. Mas é que o Via Crucis, ele envolve pessoas, né? Já é uma tradição na cidade. As pessoas esperam o Via Crucis. As pessoas precisam do Via Crucis. Nós precisamos do Via Crucis, porque é uma intervenção artística para muitos que não têm acesso, muitas vezes, ao teatro. E todas essas pessoas compõem a montagem de cada ano. Então não é só o Otávio, não é só o diretor. Quando eu falo de teatro, eu falo de todo mundo que passa por esse processo, que vão ali e contribuem, sabe? Contribuem para a montagem. O fotógrafo, os jornalistas, né? Porque todos dão depois a visibilidade do projeto, entende? Então é justamente isso, assim, eu volto a repetir, o teatro não é uma arte de um homem só. Que legal. Otávio, eu queria muito te agradecer pela presença e te desejar sucesso nessa edição, que eu tenho certeza que vocês estão preparando um espetáculo maravilhoso. E queria pedir também aqui para que você fizesse então as suas considerações finais e mais uma vez a minha gratidão pela presença e pela partilha. Obrigado, viu? Imagina, João, que é um prazer, já falei, dialogar é sempre muito prazeroso, numa época onde se não dialogam mais, né? A arte contribui para isso, a arte sempre está aberta ao diálogo, né? Ela não pode ser fechada numa única opinião, por isso que eu acho que a arte está na reflexão, está na provocação, né? Você fez aí uma menção nos backstage sobre o Abunjanra, sobre provocar, eu acho que nós temos essa função, provocar é ser provocado, né? Então o Via Crucis também tem essa característica de trazer uma provocação, uma reflexão e, acima de tudo, um momento de parar e falar sobre o amor. Algo que é tão escasso em pleno século XXI, partindo quase para o século XXII, e nós ainda não sabemos lidar com o amor. O amor que Jesus trouxe, tentou pregar e foi morto por isso. Então, assim, nos amemos mais. Maravilha. Obrigado, viu, querido? Saúde e paz. E vamos nos ver no espetáculo, né? Opa, estamos juntos. Espero Maravilha. vocês por lá. Obrigado, viu, querido? Valeu. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana conversou com o diretor do espetáculo Via Crucis e Santa Bárbara do Oeste, Otávio Delaneza, que neste ano comemora 25 anos de história. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.